Olá, tudo bem? Eu sou Luísa, eu sou voluntária do Grupo Espírita Razim e hoje a gente vai dar a aula 103, Regras para a Educação, Conduta e Aperfeiçoamento dos Seres, a parte 1. Essa aula é dividida em 3 partes, então uma aula complementa a outra. Aliás, todas as aulas da escola complementam uma a outra, né? Então vamos começar? Primeiramente, vamos pedindo à espiritualidade que esteja conosco, sempre nos intuindo, nos amparando, nos ajudando no bom aprendizado, que possamos estar em conexão com os nossos mentores para poder aprender e poder praticar os conteúdos dessa aula. Graças a Deus. Então vamos lá. Primeiro eu queria trazer para vocês uma reflexão sobre como que a gente espera, né, se aperfeiçoar, né? Porque essa é uma aula sobre as regras, né, que a gente siga de educação, principalmente, né, para que a gente se aperfeiçoe, né? Então, primeiramente, eu queria trazer o pensamento para vocês sobre o como que a gente espera chegar nesse aperfeiçoamento moral, né, espiritual, nossa evolução. Será que a gente espera que seja assim, uma escada direto para o céu? Né? Uma escada linda, que vá assim só para o alto e que a gente vá rapidamente para o céu? Será que é assim que a gente espera que seja a nossa evolução? Ou será que a gente quer que, melhor ainda, que seja uma escada rolante até o céu? Que seja uma escada que a gente não tenha muito esforço e que nos leve diretamente para essa perfeição? Será que essa é a nossa expectativa? Na verdade, eu vou contar para vocês o que acontece. Na verdade, a escada fica mais ou menos assim. É uma escada mais ou menos cheia de badulaques, cheia de dificuldades, uma escada que a gente mesmo se enrosca, a gente vai criando dificuldades, vai criando um monte de situações para a gente mesmo que nos atrapalha no nosso dia a dia. Então, na verdade, é uma escada em que a gente fica pendurado, cheio de pendências, cheio de questões materiais que a gente fica tentando carregar para cima e para baixo, né? E aí, o que acontece quando a gente chega na escola, no centro espírita? Como que é essa escada? Mais ou menos como essa escada do Escher aqui. A gente às vezes está tão perdido, que a gente não sabe se a gente está subindo, se a gente está descendo, a gente não sabe se está andando de lado, para onde vamos, né? Quem somos? Às vezes a gente está realmente perdido quando a gente chega na escola, e chega na escola de aprendizes, né? Então a gente chega assim meio desorientado, a gente achava que estava subindo, mas na verdade estava descendo, ou então estava andando de lado, não estava subindo. E aí aqui na escola a gente está tentando, a gente está aprendendo agora como que a gente faz para efetivamente subir, não é isso? Então eu vou trazer para vocês uma sugestão de escada, né? Essa escada, ela é meio em espiral, vamos chamar assim, porque a gente tem que considerar, né, que estamos ainda em evolução, então a gente ainda tem um processo em que a gente ainda sobe um, desce dois, né, degrauzinhos, a gente ainda está nesse processo que vamos aprendendo com os nossos erros, principalmente, os nossos erros são importantíssimos para o nosso aprendizado, né, os sentimentos que a gente já teve, isso tudo que vai guardando na nossa memória espiritual, né? E aí a gente vai muitas vezes de lado mesmo, aí sobe um pouquinho, e aí cresce a nossa bagagem espiritual, cresce a nossa bagagem de experimento em todas aquelas circunstâncias, né? Porque nós humanos, crescemos
a partir dos nossos erros mesmo, dos nossos erros e acertos, né? E dificilmente a gente consegue efetivamente aprender com os erros dos outros, mas quando é com a gente aprende muito mais. Então, esse crescimento ele vai num levante em que a gente não é rápido, não é fácil, não é automático e depende muito do nosso esforço e nossa vontade. Então, a gente sim está animadinho, igual esse menino da foto, animadinho, querendo crescer e evoluir, mas a gente precisa entender que esse processo demanda tempo, demanda esforço, né? E principalmente o nosso próprio, para que a gente tenha o nosso próprio mérito, a gente precisa efetivamente ser de dentro para fora, não de fora para dentro. Então tá bom, essa era só uma introdução, uma brincadeira para a gente introduzir essa aula que ela vai trazer para a gente esse cenário, né? Um cenário em que a gente vai falar sobre, isso é um resumão da aula, né? Vamos falar sobre as nossas experiências individuais, todos os obstáculos que a gente tem, que são individuais para a gente, mas é que é muito comum no ser humano, né? As experiências, os sentimentos, né? E o desenvolvimento dos nossos sentimentos e inteligência baseado nas nossas experiências individuais, nos obstáculos que a gente passa todos os dias, né? E aí a gente tem a educação e a autoeducação, que vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco, né? Então vamos lá. Os nossos sofrimentos humanos e sentimentos variam, mas é mais ou menos parecido nós seres humanos, né? Então eles vão variar de acordo com os obstáculos que cada indivíduo tem. Então cada indivíduo tem lá o seu plano reencarnatório que envolve ter certos aprendizados, né? E aí, dentro da sua caminhada, seja encarnado ou desencarnado, dentro da sua caminhada espiritual, cada pessoa vai ter com intensidade diferente, forma diferente, sofrimentos diferentes e obstáculos diferentes, ok? Mas são muito parecidos enquanto humanos, né? Então todo mundo, de alguma maneira, sente saudade, sente raiva, né? Sente egoísmo. Então os sentimentos são os mesmos, né? E vai variar de acordo com as situações para cada um. Mas na essência, existem esses sofrimentos renovadores, né, que encontram no nosso mundo interior os mesmos sentimentos. Quer dizer, existem esses sofrimentos que nos ajudam a nos renovar, né? E que vão encontrando esses sentimentos dentro da gente. E aí a gente lida com maior ou menor intensidade e são responsáveis pelas nossas dores e angústias que passamos. Então, esses sofrimentos que a gente passa, se a gente conseguir vê-los como um sofrimento renovador, um sofrimento importante para que possamos crescer, nos desenvolver, né? Crescer moralmente e crescer espiritualmente, a gente vai tentando alinhar com os nossos sentimentos. E aí já tivemos a aula sobre filosofia da dor, né? Então já entendemos que a dor ela existe, ela tem uma finalidade importante e renovadora, né? Para iniciar a nossa inteligência na descoberta de soluções em nós mesmos. Então a gente precisa entender, descobrir a causa das nossas aflições. E aí, a gente pode até compartilhar nossa existência com outras pessoas, mas a gente acaba não dependendo do outro, né? E a gente tem um pouco de dificuldade nisso às vezes, não é? Então, a dor, ela nos traz uma experiência com diversos sentimentos embutidos. E esses sentimentos embutidos, a gente vai aprendendo a lidar com esses sentimentos, com os sofrimentos, usando a nossa inteligência para descobrir a melhor solução, né? E aí, quando a gente pensa no processo do espírito, um espírito imortal,
A gente entende que esse espírito imortal, ele já viveu inúmeras vezes aquelas experiências, aqueles mesmos sentimentos. Então a gente pode encontrar dentro da nossa própria intuição as soluções para resolver aquelas situações, com cheio de aprendizados que a gente já teve até em outras vidas, né? Então, por mais que a gente não se lembre diretamente, muitas vezes, quando a dor acontece, ou quando aquele sentimento acontece na nossa vida e que aquilo mexe muito com a gente, provavelmente não é a primeira vez que a gente está passando por essa situação parecida, né? Quando mexe muito com a gente, quer dizer que a gente já sabe que aquilo acontece, já aconteceu diversas vezes e a gente fica ainda desengonçado como lidar com aquilo, né? Então a gente já percorreu desde a nossa criação como centelha de luz um enorme caminho, né? Através dos nossos próprios passos. Então os nossos sentimentos, a gente ainda tem muito o que descobrir. Como que a gente pode voltar ao Criador e se enriquecer como espírito? Então, a gente tem tem várias fontes de ajuda. A primeira fonte de ajuda somos nós mesmos. É esse momento que a gente consegue entrar no nosso espírito, que já passou por tanta coisa, a nossa própria inteligência para descobrir as soluções. Em segundo momento também, é esse momento de volta ao Criador, em que a gente enriquece como espírito quando a gente tem contato com Deus, né? Se liga a Deus e pede ajuda a Deus humildemente, ok? Bom, então a educação, né? A educação, a gente tem duas formas de educação, a leiga ou cívica e a religiosa. Normalmente, na nossa sociedade, a gente acaba dando mais importância para a educação leiga ou cívica, né, que é aquela que é aplicável na nossa vida geral, para fins externos, a escola, né, os cursos preparatórios, a faculdade, né, tudo, mesmo desde a infância, a juventude, quantos anos a gente não passa estudando, não é? A gente estuda desde sei lá, dois aninhos até, sei lá, eu com 25 e até mais, não é? Então a gente passa lá uns 30 anos dedicados, nossos pais, responsáveis, ficam lá pressionando a gente, dizendo que essa educação, ela é muito importante. Mas ela é uma educação, ela é para conhecimento básico, é formação cívica, para que a gente possa viver em comunidade. Sem ela, muito dificilmente a gente vai conseguir se encaixar na comunidade material que a gente vive. Então, sim, ela é muito importante. Mas ela é um processo de instrução, tá? Ela não se relaciona diretamente ao mundo interior do indivíduo. Quer dizer, a gente aprende como lidar com as coisas da matéria, com as leis da matéria, né? Com a forma de viver da matéria, com o fato de você sentar e ouvir. Então, tem uma série de questões que nos colocam essa educação leiga e que é muito importante também. Então, ela trata dessa parte científica, com esse foco mais profissional e material. E desenvolve o que? A inteligência do homem. Essa inteligência, que também é muito importante para tomar melhores decisões, né? Eu botei até aqui, eu transformo o mundo através da educação. Sim, a educação, ela transforma o mundo porque ela desenvolve essa inteligência do homem. Agora, a educação religiosa, né, das religiões tradicionais, né, se baseia principalmente nos conceitos e dogmas de cada religião, né? Mas e não necessariamente trata do principal objetivo, que é a evolução moral do indivíduo. Então, nem todas tratam dessa evolução moral. Mas o objetivo é criar esses valores espirituais, eternos, dentro de cada um, né? Então, esse é o objetivo da educação religiosa. E o novo rumo dessa educação religiosa está onde? No nosso aperfeiçoamento moral contínuo. Está cada vez mais em aprimorarmos a nossa educação religiosa, ou seja, é buscar uma maneira sábia, moldar a alma do homem. O interior do homem deve ser o seu primeiro objetivo. A gente precisa focar no nosso interior, focar na nossa evolução moral, espiritual, né? E a educação religiosa, dependendo da religião, né, vai focando
nesse sentido de moldar o homem. Então, por isso que a nossa educação religiosa, seja de evangelização infantil, seja um curso básico, doutrinária, a escola de aprendizes, o foco principal, né, é essa questão de voltar para o homem, para a alma do homem, voltar para dentro, voltar para os seus sentimentos e principalmente para a mudança moral. A mudança moral quer dizer que a gente está mais voltado para praticar o bem do que para praticar o mal, ok? Então, vamos lá, existe uma diferença entre educação e instrução, né, que a gente não pode confundir. A educação abrange a instrução, mas pode haver instrução desacompanhada de educação. Vamos entender. A instrução tem a ver com o intelecto, né? É ilustrar a mente de forma que soma de conhecimento sobre vários ramos científicos. Então, tem a ver com inteligência, então tem muito a ver com a instrução leiga. Agora, a educação tem a ver com o desenvolvimento dos poderes do espírito, né? É a aquisição do saber, especialmente na formação e consolidação do caráter. Então, a educação, ela é muito importante para a formação do espírito, para desenvolver as potencialidades do espírito e também corrigir, né, os vícios e defeitos do espírito. Então, se a gente vai praticando, que é isso que a gente aprende desde o começo, né, que a família, a religião, as escolas devem ensinar o que aos nossos filhos, desde que são pequenininhos, né? A escola tem a missão de ensinar o intelecto, né? E a família e a religião tem essa missão da educação, né, da formação, da base do espírito, na base. E essa educação, se ela for pautada pelos ensinos do Cristo, a gente sabe que tem um bom resultado com relação à aquisição do saber do bem, né, de fazer o bem, e aí a gente sabe que já está mais no caminho de evolução. Tudo bem? Então vamos lá. Essa educação é essa força ativa e ele é inerente ao nosso processo de vida e é contínuo. Não é porque a gente teve a educação em casa e que a gente resolveu, já aprendeu tudo que tinha que aprender. Pelo contrário, até por isso que a gente tem a nossa escola de aprendizes do Evangelho, porque essa educação é contínua. A gente vai todos os dias treinando, aprendendo, né? E é inerente à vida. Todos vão se educando no decorrer da sua vida. E aí, no decorrer desse desenvolvimento, vai se individualizando, né? Vai se tornando a autoeducação. E aí, quando Jesus diz para a gente, sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Jesus dá uma puxadinha na nossa orelha e fala, vamos logo, vamos ser logo perfeitos, não é? E ele diz isso considerando que a gente tem essa capacidade, que a gente pode ser como ele perfeito. Então a gente, naquele redemoinho que eu mostrei de escada, a gente sim tem o foco de chegar até Jesus, de crescer, educar-se, né, e evoluir até chegar no nível crístico, por que não? Então a gente tem essa capacidade, né, como Jesus mesmo nos diz. Né? É óbvio que perfeito só Deus, né? A gente sabe que Deus é que tem essa capacidade de ser completamente perfeito, mas a gente pode sim caminhar rumo à perfeição. E é isso que Jesus veio trazer para a gente com essa frase. Então, vamos lá, resumo da ópera. Educar é tirar de dentro para fora e não introduzir de fora para dentro. Então, a gente é olhar para dentro, é cultivar os sentimentos, não necessariamente a inteligência. A inteligência, sim, ela tem um papel importante e a gente já estuda há 30 anos lá, pelo menos desde pequenininho, para esse fim. Mas será que desde pequenininho a gente está cultivando os nossos sentimentos?
né? Também, paralelamente a isso, né? E sabendo que a razão e o coração devem caminhar unidos. A gente ouve tanto, né, depois de adulto, que a inteligência emocional é o caminho. Então, é um trabalho que, de repente, a gente precisava melhorar desde criança. E se desde criança não trabalhou, tudo já era? Não, a gente pode trabalhar eternamente. Então, tudo que a gente passou é importante para o que a gente é hoje, né? Então, é entender esses sentimentos não como uma âncora que nos prende a um passado sombrio, mas como um alavancador de entender os nossos sentimentos, mesmo que os sentimentos sejam negativos, para que a gente possa usar a nossa inteligência, entender aqueles sentimentos e alavancar para um futuro, né, em que a nossa razão e o coração caminham juntos. Então, a inteligência sozinha, sem esse controle dos sentimentos, leva o indivíduo a querer somente o seu progresso individual e material, porque a inteligência atende aos reclamos do egoísmo. Muitas vezes, muita inteligência, sem essa educação, faz a gente ficar muito egoísta. Então, eduque-se no sentimento. Cultive a ciência do bem, que é a ciência do coração. E aí sim a gente vai ter a humanidade reformada. E aí então, como eu disse para vocês, o objetivo da escola, né, é essa formação moral dentro do Evangelho. E preparando a gente para esses dias do porvir, do que vai ser no futuro. Né? E sempre equipados com as virtudes exemplificadas no serviço cristão. Quer dizer, quando a gente traz na escola um monte de regras, como estamos falando aqui, de educação, de conduta e aperfeiçoamento, é baseado sempre na exemplificação do Cristo, porque ele foi o nosso maior exemplo, né, de como a gente deve seguir para a nossa evolução. Então, a educação moral com base no Evangelho, ela é muito importante para que a gente construa essas bases sólidas. Né? E cabe ao Espiritismo esse dever de educar os sentimentos, principalmente pela renovação da nossa mente e de nossas atitudes. Aqui a gente vai começar a falar não só da parte platônica, da parte importante que é importante a gente mudar, é importante a gente se educar, entender os nossos sentimentos. Mas a gente vai fazer isso na prática. Por isso que agora essas aulas que vêm são aulas práticas, aulas de como a gente pegar esse conceito e efetivamente usar no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, mudando a nossa mente, mudando as nossas atitudes. Bom, aí a gente entra na autoeducação. Por quê? Porque uma coisa é quando a gente está nas nossas casas, com a nossa mamãe e nosso papai nos educando, né? E eles têm essa responsabilidade de nos mostrar o que é certo, o que é errado, certo? Quando a gente tem ainda um responsável por nós, eles são responsáveis pela nossa educação, eles são responsáveis por nos mostrar como é lidar com os nossos sentimentos, porque muitas vezes a gente ainda não sabe lidar com os nossos sentimentos, não é? Então, quando a gente vai evoluindo e crescendo, a gente se torna responsável pela nossa autoeducação, né? Então, essa autoeducação é o processo objetivo de atingir o íntimo, nosso próprio íntimo, estimulando a dinâmica na direção da transformação do nosso ser. Então, é todo um conjunto de esforços que conduz ao progressivo trabalho de autoeducação em nós mesmos. Então, o que a gente vem fazendo na escola é um processo de autoeducação. É um processo de, primeiro, que a gente fez com as cadernetas, com o caderno de temas, a gente primeiro se observa. Primeiro a gente percebe-se. O quanto a gente nem percebe, a gente nem controla o nosso pensamento, não é? Nessa altura do campeonato da escola, a gente já está colocando a mão na massa, não é isso? A gente já está mais envolvido em caravanas, a gente já está mais envolvido naquela última linha da caderneta que fala o que eu vou fazer para me transformar, qual é a minha proposta de transformação.
E aqui a gente está mais focado na proposta de transformação do que necessariamente do sentimento que a gente já, nesse momento, já percebeu que é repetitivo, que a gente tem sempre, né? Então, o que vamos fazer para nos transformar? E aí, escutar a nossa alma, escutar-nos, é discernir o que queremos da nossa vida. Qual é a nossa intenção básica? E aí, a nossa conquista de si mesmo é saber interpretar com fidelidade o que buscamos no ato de existir, é a intenção que nos brota na alma sob a forma de sentimentos. E nesse momento da escola, a gente já consegue pensar: o que eu quero para a minha vida? Eu quero me transformar? Ou eu vou continuar levando no barco com aquele sentimento lá, aquela vozinha no íntimo que diz: eu sou assim mesmo, eu não vou mudar? Ou a gente já está conseguindo escutar a nossa alma e entender o que eu quero da minha vida? Eu quero subir esses degraus ou eu não quero subir esses degraus? Fica a reflexão. E aí, atenção, atenção, aviso importante. Essa é a informação importante, preste atenção. A autoeducação precisa ser compreendida como necessidade prioritária na nossa existência, sempre alicerçada no Evangelho de Jesus. Ou seja, tudo que você faz, o mais importante é a nossa autoeducação. Vocês já pararam para pensar nisso? O quanto importante é essa reforma íntima que todo mundo fala, esse momento de educar-se, é o mais importante que a gente veio fazer aqui. É um programa que a gente tem que seguir, né? Em toda a nossa existência, e esse vai ser o programa mais importante das nossas vidas, seja encarnado ou desencarnado. Então, este programa envolve os nossos pensamentos, as nossas palavras e nossos atos. Coloquei aqui uma balancinha, né? E dizendo que a nossa instrução, a gente acaba focando bastante tempo da nossa vida na nossa instrução, não é mesmo? E aí, o que a gente obtém com a nossa instrução? As conquistas da matéria, a inteligência. Isso tudo é importante? Claro que é. Claro que é. A gente ainda vive nessa matéria, ainda precisa disso. A gente ainda precisa dos bens materiais, precisa viver, precisa comprar coisas, precisa morar bem, precisa comer, né? Mas a nossa vontade, ela tem que também estar direcionada, não só à nossa instrução, para que a gente consiga as coisas da matéria, mas direcionada à nossa autoeducação, que envolve a nossa evolução moral, espiritual, educar os nossos sentimentos, sempre com base no Evangelho de Jesus. Então, a nossa vontade, ela precisa estar balanceada e não só priorizando a nossa instrução, como acaba sendo a maioria das vezes, né, na nossa vida material. E precisa ter vontade. Precisa desenvolver a nossa força de vontade. Se não tiver vontade, não adianta nada disso que a gente está falando, não é? Essa vontade, muitas vezes, é nadar contra a maré. A maré que todo mundo só pensa em instrução. Todo mundo só dá valor a isso e não dá valor à autoeducação. Então, muitas vezes a gente tem que nadar contra a maré e ter vontade. Essa força de vontade é tudo, né? É o principal. E aí a vontade é essa alavanca que impulsiona a gente no progresso espiritual. Se a gente não tiver vontade, a gente não chega lá, né? Porque é muito fácil se imergir nas coisas da matéria e simplesmente fingir que não está vendo os sentimentos, fingir que não está vendo as nossas atitudes erradas, fingir que não está vendo que a gente está tratando os outros mal e assim por diante, né? A vontade cria ondas eletromagnéticas no campo de ação da mente, fazendo energias transformadoras de intensidade que variam conforme o grau dessa vontade aplicada. Quanto mais esforço e persistência, mais energia, onda eletromagnética a gente consegue emitir. A vontade é fisicamente provada, né,
que é uma onda que sai da nossa cabeça e ela se transforma em energia transformadora. Então a gente cansou de ver aí livro de autoajuda, o segredo. Como é que funciona isso tudo? Pela vontade. A gente projeta o que a gente quer, né? E nesse caso, o segredo e tal tem muito a ver com essa vontade para as coisas materiais, não é isso? É como a gente projeta a vontade de ser bem-sucedido, como a gente projeta essa vontade de ser melhor, de ter um emprego bom e coisas do tipo. Aqui, a vontade, essas energias transformadoras, é para que a gente possa se educar, a vontade para o nosso espírito, que é o que realmente importa na nossa evolução enquanto espírito. E aí, então, essa vontade aplicada na autoeducação leva a gente a entrar nessa sintonia dessas forças transformadoras. Então, é uma harmonização e identificação da criatura com o Criador. Então, a vontade, quando a gente quer evoluir, nossos mentores pulam de alegria. Quando a gente entrou na escola, nossos mentores pularam de alegria. Yes, esse aí está querendo modificar-se, entende? Então, quando Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, quer dizer que o caminho do Evangelho é o caminho que vai nos ligar com o Criador. É Ele que vai dar aquela escada, vai nos dar um alicerce para que a gente suba aquela escada. Então a gente precisa entender que precisa ter uma ligação interna conosco, na nossa própria intuição e também quando a gente emite essa vontade, o plano espiritual entra em festa, o plano espiritual adora, porque os nossos mentores que querem nosso bem nos ajudam com essa ponte com o Criador. Então, quais são os requisitos para a nossa autoeducação? É claro que na próxima aula vai ser falado muito mais detalhadamente cada um desses requisitos, tá bom? Mas o requisito é, bom, primeiro é entender que a gente vai, estando melhor, estando mais educados, a gente pretende servir a Deus, ajudar Deus no seu processo de cocriação, certo? Então, essa autoeducação, ela é realizada no nosso mundo interior, ela atinge a nossa esfera do nosso consciente e também as profundezas do nosso inconsciente. Quem já fez terapia sabe que muitas coisas que a gente vai conversar aqui, que depende da nossa vontade, né, remexer em situações que estão lá no nosso inconsciente, que muitas vezes a gente tem uma dificuldade de acessar. Né? Tem uma dificuldade de encarar, tem uma dificuldade de trazer isso à tona. Né? Mas a autoeducação ela precisa ser profunda, não pode ser rasa, ela precisa ser profunda. E não é fácil, não é rápido, né? E aí, quando a gente se prontifica nesse processo de autoeducação, a gente se prontifica a servir a Deus. É um empreendimento de amor à causa de nosso Divino Mestre, quando a gente ama a causa do Mestre. É crescer para melhor servir ao Mestre Jesus. E é um ideal, é uma motivação a seguir, para ter o esforço renovador. É ter o desapego, desprendimento, humildade, abnegação, com ausência de desejos de conquista imediata, sem destaque para virtudes próprias. A gente não está aqui para necessariamente ficar pensando só em nós. É claro que o nosso crescimento é importante, mas a gente sabe que fora da caridade não há salvação. Então é importante que a gente tenha essa ausência de desejo de conquista nossa imediata, né? Para as nossas, a gente precisa crescer também pensando no outro, né? Com paciência, que a gente já sabe que precisa ter paciência nesse trabalho modelador de nós mesmos, paciência conosco, né? Ela tem uma ação tranquilizante nesses momentos de exaltação que nos levam ao desânimo. A paciência é fruto do amor e precisamos alimentar na dedicação a Jesus. Esse amor que emite essas forças sutis no nosso espírito e leva a gente à vontade,
né? A vontade é que comanda a nossa ação no trabalho, de autoeducar-nos, sempre nos campos do pensamento, das palavras e dos atos. E a decisão é a força que a nossa decisão imprime à vontade no trabalho. Então, a vontade existe e a decisão imprime essa força, né, no trabalho. É reconstrução de nós mesmos, é ferramenta fundamental essa decisão. Precisamos tomar as decisões de que eu quero mudar, por exemplo. E ter coragem para enfrentar os obstáculos que naturalmente vão se apresentar. Afinal, estamos no mundo de provas e expiações, não é mesmo? Então, será tanto maior a nossa coragem, quanto mais intensa a nossa força impulsionadora da vontade. Não podemos esquecer da perseverança. Aliada à paciência, à força de vontade, assegura a continuidade da realização do trabalho de autoeducação. Então, perseverança sempre. Não esquecendo também da disciplina, que é a maior ou menor eficiência dos resultados depende dos métodos e do grau de disciplina que tivermos nesse encaminhamento de questões do nosso mundo interior. Então, a disciplina é como a gente vai lidar com isso tudo, como a gente vai seguir essas regras de forma disciplinada, de forma cheia de vontade, né? Como diria, a gente não pode esquecer que a disciplina é o que faz a gente ficar forte no serviço. É isso, pessoal. Na próxima aula, então, vamos estudar cada uma desses requisitos para que a gente tenha essa autoeducação. E então, boas aulas, fiquem com Deus. Um abraço.